Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez o conteúdo são os climas da Paraíba. Desde já vou avisando a vocês que essa aula tem muito detalhezinho que a gente vai precisar conhecer se a gente quiser se dar bem na prova de Geografia da Paraíba. Então vai lá, pega seu material, pausa quantas vezes for necessário, repete, avança o vídeo, mas tira o maior proveito dessa aula. Mas antes da gente começar, dá aquela curtida, se inscreve no canal, comenta para dar aquela força e compartilha com seus colegas, que eu quero todo mundo aqui na PPP. Então chega de conversa, vamos lá. Antigamente, quando as provas de concurso cobravam climas da Paraíba, era seco. Né? Porém, as bancas elas estão evoluindo e estão cobrando mais a parte teórica. E a parte teórica é fundamental para a gente entender os climas. Então a gente vai dar uma olhada nessa parte teórica com muita calma, para a gente conseguir acertar as questões de clima com muita tranquilidade. Lembrando que clima é um conteúdo que tem grande probabilidade de aparecer na sua prova. Então a primeira coisa que a gente aprende é diferenciar tempo de clima. Isso por uma razão bem simples. A gente usa os dois termos como se fossem sinônimos, e na verdade não são. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. É aquilo que pode variar. Né? Então, hora está frio, hora está chuvoso, hora está nublado, hora está abafado, hora está quente, está nevando e por aí vai. Então, essa variação das condições atmosféricas ao longo do dia é o que a gente chama de tempo. Já o clima é aquilo que não varia, é uma sucessão habitual dos tempos, sendo observado pelo menos por 30 anos. É uma condição, logo, pessoal, duradoura. Então, para chegar à conclusão que o sertão é clima semiárido, alguém analisou o clima do sertão por 30 anos e chegou a essa conclusão. Tá? Então, como exemplos de clima, a gente tem clima tropical, clima polar, clima semiárido e por aí vai. Tá? Então, tempo variável, clima dificilmente vai variar. Tranquilo? Também nessa parte conceitual, a gente tem os elementos climáticos. Os elementos climáticos são aqueles que podem ser medidos e que caracterizam o clima de um local. Tá? Então, a gente tem aqui a lista de 5 elementos climáticos, mas para nós que somos concurseiros, a gente vai focar em 2 especialmente. Então, vamos lá. A radiação pode ser definida como o calor que é recebido pela atmosfera. Tranquilo até aí. O que a gente vai precisar focar aqui, o primeiro é a temperatura, tá? Que é a mensuração do calor na atmosfera. A temperatura, ela me permite reconhecer e também logo me permite diferenciar o clima de um local. Por isso que é importante. Então, quando a gente estiver falando em tipos climáticos da Paraíba, a temperatura vai ser um indicador para a gente poder reconhecer o clima e diferenciar dos demais. Tá certo? Pressão atmosférica, que é o peso, a força que o ar exerce sobre a superfície. A umidade, a quantidade de vapor d'água que está na atmosfera. E o segundo que a gente vai ter que se ligar é o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuvas no local. Né? O índice pluviométrico pode ser definido como a quantidade de chuva por metro quadrado em um local, e ele é definido, né, sempre pela medição de milímetros por ano. Então, temperatura e índice pluviométrico são 2 elementos que me ajudam a reconhecer os tipos climáticos. Então, eu preciso prestar muita atenção neles. Tá? Professor, vou ter que memorizar as temperaturas. Se você quiser matar as questões, vai sim, porque é característica. É a mesma coisa que você dizer assim, fulano é alto, fulano é baixo, fulano é magro, fulano é gordinho. São características. E a gente precisa reconhecê-las para acertar as questões. Vai ajudar muito vocês. Tá? Então se liga, dos elementos climáticos, os principais aos quais a gente vai se ater, temperatura e índice pluviométrico. Já os fatores climáticos, a gente define como tudo aquilo que pode interferir no clima de um local e, portanto, vai mudar suas características. Tá? Aqui eu tenho a relação dos fatores climáticos que mais influenciam no clima da Paraíba. Então eu começo aqui com a altitude, né? E isso devido ao Planalto Borborema. Então a gente vai lembrar que na altitude, pessoal, quanto mais alto, mais frio. De média geral, a cada 180 metros que a gente sobe, a temperatura vai diminuir 1 grau. Então, quanto mais alto, mais frio. Isso é primordial a gente lembrar.
Segundo, a latitude. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Aqui na Paraíba, eu vou precisar lembrar disso. Quanto menor a latitude, isso porque a Paraíba está nas latitudes 6 a 8 graus sul, bem pertinho da linha do Equador, que é 0 graus, maior a minha temperatura. Então, a posição geográfica vai explicar muita coisa sobre o clima da Paraíba. Tá? A Paraíba está bem pertinho da linha do Equador, que é a parte do planeta que mais recebe, né, a incidência dos raios solares, e por isso muito quente aqui na Paraíba. Tá? O relevo. O relevo ele vai terminar influenciando na distribuição das chuvas e bloqueando, permitindo a passagem das massas de ar. Tá? Então, quanto mais alto, maior o bloqueio e maior a dificuldade das massas de ar passarem. Então, isso vai fazer com que surjam lugares mais secos, principalmente a Barlavento, atrás, né, nas costas das serras, e aqui eu estou falando de Planalto da Borborema, e vai permitir que um lado do Planalto da Borborema, que eu vou chamar de frente, virado para o mar, o Barlavento, seja mais chuvoso. Então, o relevo influencia na distribuição das chuvas e também na determinação de alguns tipos climáticos. Por isso que é importante lembrar disso. Também eu tenho aqui na Paraíba, pessoal, a maritimidade e a continentalidade. Tá? Eu posso definir maritimidade como o fato de você estar perto do mar. Então, quanto mais perto eu estou do mar, mais úmido, ou seja, mais chuvoso vai ser meu clima, e menor vai ser a amplitude térmica, a variação de temperatura. Então, nas áreas litorâneas, a variação de temperatura é mínima. O clima se mantém mais ou menos constante. Tá? Já na continentalidade, que é o fato de você estar longe do mar, ou se você preferir, mais para dentro do continente ou mais interior do continente, seu clima tende a ser mais seco e você tem maior amplitude térmica, ou seja, maior variação de temperatura. Isso acontece, pessoal, porque longe do mar você perde esse regulador. O mar funciona como esse regulador térmico. Então, no litoral, menor variação, porque o mar está perto regulando tudo. No sertão, principalmente, longe do mar, maior amplitude, porque você não tem um mar para fazer essa regulação térmica. Ok? A gente ainda tem como fator climático as massas de ar. Né? E aqui eu chamo a atenção, no nosso caso, para as massas de ar frio. Então, quando elas chegam aqui na Paraíba, elas terminam provocando quedas de temperatura, e se elas forem úmidas, elas também podem trazer chuva. Tá? Então, as massas de ar elas também influenciam, né, no clima de um local. E, por último, a vegetação. E aí é bem simples. Lugares que têm mais vegetação, eu tenho uma maior redução do calor e tenho maior umidade. Então, eu vou ter maior presença d'água nesses locais. Tá? Então, essas informações também vão ajudar a gente a entender os tipos climáticos da Paraíba lá na frente. Ok? Vai anotando tudo aí, vai guardando essas informações, porque clima é um assunto que tem muito detalhe, mas se a gente dominar, é muito fácil responder as questões. Vamos seguindo. E aí, quando eu falo de fatores climáticos, elementos climáticos, eu vou precisar lembrar vocês também dos tipos de chuva. A gente tem três. O mais comum da natureza, chuva frontal. Tá? Ela ocorre em 95% dos casos, é o tipo de chuva mais comum. E a chuva frontal, o princípio de ocorrência dela é mais simples possível. É quando uma massa de ar quente se encontra com a massa de ar frio, desde que uma das duas, tá, possua umidade. Então, encontrou massas de ar de temperaturas diferentes, uma sendo úmida, eu tenho a presença de chuvas, a formação de chuvas. Tá? Geralmente essas chuvas elas costumam durar dias, né? E são chuvas menos intensas, né? Não são aquelas tempestades, são chuvas que duram vários dias, a temperatura costuma cair, por aí vai. Tá? O que eu acho que pode aparecer na prova de vocês? Chuva orográfica. Tá? Isso porque ela também é conhecida chuva de relevo. Então ela é muito comum acontecer ou nas serras ou nas montanhas. No caso aqui da Paraíba, as serras do Planalto da Borborema. Então o Planalto da Borborema ele vai funcionar como um obstáculo. Quando as nuvens vierem carregadas, elas não vão conseguir ultrapassar o Planalto da Borborema. Então ele vai funcionar como uma barreira. A chuva vai ficar segura. Então, de um lado, onde as nuvens são retidas, a barlavento, umidade. Do outro lado da serra,
solta vento, o lado seco. Então, é a consequência do relevo aqui, sendo explicado mais detalhadamente pelas chuvas orográficas. Tá? E por último, a gente tem as chuvas convectivas ou chuvas de verão, que são chuvas que ocorrem, né, principalmente nos dias onde eu tenho altas temperaturas e alta evaporação. Né? São aquelas pancadas de chuva que duram 1, 2 horas, mas com muitos raios, trovões, né? E que geralmente causam transtornos como engarrafamentos, alagamentos e por aí vai. Tá? Então, dos tipos de chuva, importante conhecer os três, mas chuva orográfica tem uma maior possibilidade de aparecer na prova de vocês. Tá certo? Vão anotando tudo aí, vão prestando muita atenção nos detalhes para que a gente consiga ter um bom resultado. E aí a gente vem agora para os climas da Paraíba. Né? Lembrando para vocês que aqui na Paraíba, como em todo o território nacional, a gente tem duas classificações climáticas vigentes. A primeira é a classificação de Strahler, que talvez seja a mais comum e que a gente viu nas escolas, nos livros didáticos, então a gente está mais familiar. Nessa classificação climática aqui, a Paraíba tem dois tipos climáticos. O tropical úmido, que vai ocupar todo o litoral e a região da mata, e o semiárido, que vai ocupar o agreste e o sertão. Então, nessa classificação climática, eu tenho predomínio do clima semiárido no território paraibano. E como são esses climas? O tropical úmido, que pode ser chamado também de tropical litorâneo oceânico, ele tem temperatura média de 24 a 27 graus, média de chuvas de 1.600 a 1.800 milímetros por ano. As chuvas são de outono e inverno, de março até agosto, e no verão eu tenho uma leve estiagem. É um período que vai ficar sem chover, mas é a época onde eu tenho um maior fluxo turístico, altas temperaturas, praia, então é bem legal. Já no semiárido, a média de temperaturas fica de 28 a 32 graus. Lembra que eu disse a vocês que a temperatura me ajuda a reconhecer esses climas. A quantidade de chuvas é entre 600 a 780 milímetros por ano. As chuvas são de verão a outono, de dezembro até maio. Né? E a estiagem pode durar até 7 meses. E lembrando que no clima semiárido, as chuvas são irregulares e muito mal distribuídas ao longo do ano. Tá? Então aqui nenhuma novidade, acredito, para quem é concurseiro, já estudou os tipos climáticos, está familiarizado muito bem com essa classificação. Porém, a gente tem outra classificação que não é tão conhecida assim, que é a classificação do Köppen. Nessa, Paraíba tem três tipos climáticos: AS', BSH e AW'. O S', pessoal, é o clima tropical quente e úmido. Tá? Perceba uma coisa aqui, a localização dele vai se estender, né, comparado com o Strahler, ao litoral. Então vai ser o litoral, a depressão sublitorânea e a Borborema Oriental. Então pega uma parte maior do estado. A temperatura média vai variar de 23 a 28 graus, mas eu tenho baixa amplitude térmica. Essa variação de temperatura vai ocorrer pela seguinte situação. Na Borborema Oriental, eu tenho a presença do brejo, então eu tenho altitude. Então, quanto mais alto, mais frio. Então, aí eu tenho uma queda natural de temperatura pelo fator altitude. Tá? E aí as médias de temperatura tendem a cair. Outro detalhe curioso aqui é os agentes, os sistemas atmosféricos que vão atuar nesse clima. Eu tenho a massa polar atlântica, que vai atuar em todo o território nacional, a zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, né, e as ondas de leste. A quantidade de chuvas, 1.800 milímetros por ano, lembrando que isso é no litoral. Na depressão sublitorânea e na Borborema Oriental, como eu estou mais longe do mar, eu sofro influência da continentalidade. Então, nesses locais, a média de chuvas diminui. Tá? As chuvas são de outono e inverno, estiagem no verão. E aí, detalhe, quando eu me afasto do litoral, as médias de chuva vão diminuindo e a amplitude térmica vai aumentando. Tá? Mas ainda continua baixa. Tranquilo? Depois do clima tropical quente e úmido, eu tenho o clima semiárido, né? Quente com chuvas de verão, que é o clima BSH. Onde é que esse clima vai estar localizado? No planalto da Borborema, na parte da superfície Borborema Ocidental. O que é isso na prática? Regiões do Seridó, Cariri,
Curimataú e a Serra do Teixeira. E esses lugares são conhecidos como Diagonal da Seca no estado da Paraíba. Ok? Temperatura média de 24 a 29 graus. Aqui o efeito da altitude ajuda que a gente tenha essas temperaturas mais amenas. Índices pluviométricos 350 a 800 milímetros por ano. E a gente precisa entender essa média. As médias são menores no Cariri e no Seridó, que é a parte mais seca do estado. E as médias são maiores na Serra do Teixeira, em virtude da altitude. Lembrem que na Serra do Teixeira eu tenho o Pico do Jabre, que é o ponto mais alto do estado. Então aqui eu tenho altitudes acima de 800 metros. Então por conta disso eu tenho uma maior quantidade de chuvas e por conta disso eu tenho também maior queda de temperatura. As chuvas são de verão e outono. E a estiagem aqui, pessoal, ela pode durar 7 ou 11 meses. 11 meses, principalmente, isso pode ocorrer nas regiões do Cariri e do Seridó, em virtude dessa seca que ocorre. E a amplitude térmica é bem elevada, tá? Bem elevada mesmo. Aqui eu tenho uma variação de temperatura muito grande, lembrando que aqui eu estou muito longe do mar, então sofrendo o efeito constante da continentalidade. Tá? E o outro tipo climático que a gente tem é o tropical semiúmido, né? Onde ele está localizado, no sertão, ele vai ter forte influência da zona de convergência intertropical. As temperaturas, a média elevada, 27 a 34 graus, mas chove um pouquinho mais, 800 a 1000 milímetros por ano. As chuvas também são de verão e outono, e a estiagem aqui pode chegar a 7 meses. Amplitude térmica altíssima, porque eu estou muito longe do mar, aí a influência da continentalidade é bem intensa, e as chuvas são regulares e mal distribuídas. Se você observar direitinho, você vai perceber o seguinte, que o clima tropical semiúmido ele tem algumas semelhanças com o clima semiárido nessa classificação do Köppen. Então, os dois têm estiagem, os dois têm chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do ano, os dois as chuvas são de verão e outono, só que aqui no semiúmido do sertão eu tenho um índice pluviométrico maior. Tá? Então, eles são muito parecidos. Muito parecidos mesmo. Então, preste atenção nesse detalhezinho. Isso aqui é uma dica importante. E por último, pessoal, não podia deixar de falar, quando a gente menciona clima, né, o El Niño e Laninha. Os dois se caracterizam como perturbações no Oceano Pacífico no que diz respeito à temperatura das águas superficiais. O El Niño, por exemplo, ele corresponde ao aquecimento das águas superficiais. A ciência ainda não conhece as causas para esse fenômeno, então fica um pouquinho difícil de prever quando ele vai acontecer. O que a gente sabe sobre o El Niño e Laninha? As consequências. Então, por exemplo, no caso do El Niño, aqui na Paraíba, a gente vai ter seca. Tá? E as secas vão causar problemas de ordem econômica e social. No caso do Laninha, eu tenho um resfriamento dessas águas. E também vai causar perturbações climáticas. No caso da Paraíba, né, eu vou ter chuvas. Às vezes, a quantidade de chuvas aumenta tanto que causa o fenômeno da seca verde. Né? O que seria isso? Chove tanto que o trabalhador não consegue ter rentabilidade na agricultura. Né? As chuvas impedem a colheita. Tá certo? Então, é bem interessante eu pensar nisso aqui. Ok? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Desde já, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e nos encontramos aqui na nossa próxima aula. Um abraço, soldado, e até a semana que vem.